Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, a rádio Acreditando na Vida, 95.7 FM e 660 simultâneo. Para você que está nos prestigiando agora nesse momento, sabadão, 1h da tarde, 13 horas precisamente, um grande e fraternal abraço de todos nós aqui, porque esse programa chega para você através do trabalho de uma equipe. Está aqui o Paulão do meu lado gravando, está o Evaldo fazendo o som chegar tudo bacaninha para vocês, então vocês ouvem minha voz, mas na verdade aqui é uma equipe que está trabalhando para que tudo chegue bacaninha para você. Então, independente de como você está nos ouvindo, receba agora aqui da nossa equipe um grande, um fraterno abraço verdadeiro. É o seguinte, queridos ouvintes, se você está me ouvindo pela primeira vez, se você entrar em sintonia com o que nós estamos conversando, você pode acessar os nossos programas anteriores no podcast da Rádio Mundial. Acesse o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br. Entra ali, podcast, eu sou o 49º Comunicador 49. Ali você tem, pelo menos dos últimos 3, 4 meses, você tem todos os programas ali em arquivo para você fazer download gratuitamente. Ou se não, no YouTube também. Paulo grava, também ganha uma dimensão muito grande de propagação, né? Tem gente que escreve para a gente do mundo inteiro, né, Paulo, que ouve o programa, entra em sintonia com a gente. E com isso, a gente vai passando o que a gente vê e entende o conhecimento que chega a nós. Então, através da nossa visão, principalmente a minha que está sendo colocada aqui, a gente coloca os entendimentos de uma forma um pouco mais simples, tentando pegar assuntos tão complexos e transformá-los em coisas mais acessíveis para todos, para que exista essa busca interior, né? Então, novamente, no programa de hoje, eu vou continuar trabalhando com vocês e conversando sobre desenvolvimento de estado de consciência. A gente já vem falando sobre isso, já tem uns 3 programas, continuamos aqui, mas para o final do ano eu vou gravar um programa, como sempre faço, sobre a realidade do Cristo, Yeshua Ben Pandira. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque nós celebramos o Natal aqui, na data de 25 de dezembro, nós vamos falar sobre isso. Na minha visão e no que eu acredito, o verdadeiro Natal, segundo as Escrituras ou escritos sagrados, é em 24 de fevereiro e de menos 07 do que nós temos no Marco Zero. Nós vamos conversar sobre tudo isso. Vamos fazer também um programa, vamos falar sobre as energias do ano. Nós vamos ter o ano de Marte em 2015. Então essa regência traz, né? Eu estava conversando com a Cleo quando eu estava entrando aqui, né? A Cleo é uma das pessoas fantásticas e maravilhosas que trabalha aqui na Rádio Mundial. Ela estava perguntando sobre o ano para mim. Então, quando a gente tem a regência de um ano, eu vou fazer um programa só sobre isso, né? Não hoje, mas vou fazer um programa somente sobre essa energia. A gente precisa entender que esse eflúvio cósmico que chega, ele não é bom ou ruim. Isso não existe. Ele vem como uma energia neutra, que através da captação da pessoa, isso pode ser transformado em desafios ou fluências. Então, cada um tem o que merece. Não tem essa pessoa é picareta o tempo inteiro, porque agora vai vir um ano bom e ele vai poder resolver tudo. Isso não existe, como também o contrário. Uma pessoa boa, uma pessoa bacana, vai vir um ano agora que vai fazer tudo ficar ruim. O que é isso? Pensar dessa forma não tem o menor sentido. Nós precisamos entender que nós somos efeito do que nós mesmos causamos. Então eu vou procurar trabalhar, nesse programa que a gente vai gravar mais para o final do mês, nós vamos trabalhar esse lado do que representa você como consciência tendo o que é seu por direito. Que aí você pega as teogonias orientais, utilizam a palavra karma, que erroneamente, nós aqui no Ocidente, nós temos a palavra karma como uma coisa negativa. Não. Karma na palavra direta seria o descarregamento da energia que você mesmo originou. Então você origina uma força em você através dos seus atos, pensamentos, sentimentos, etc. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. E através disso você gera um karma que depois vai ser descarregado. E cada ano com a sua tônica planetária, possui um determinado arquétipo que você vai ter que trabalhar, que você pode transformar numa fluência bem legal, mas cada um tem o que é seu por direito, cada um tem o seu trabalho, o seu quinhão e o efeito das suas próprias causas.
Então é isso, queridos ouvintes. Vamos conversar um pouco sobre nós, um pouco sobre nossas constituições, sobre a nossa constituição oculta, o que a gente produz, como que essas coisas funcionam dentro de nós. Vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos da ciência oficial, a ciência oficial ela pega os elementos, que os elementos são estados de consciência já trabalhados, por isso que eles estão manifestados, eles colocam como 4 tipos de estado da matéria. Quais são os 4 tipos? O sólido, o líquido, o gasoso e também o radiante. Então essas 4 realidades, elas se associam diretamente aos elementos. Mas, na verdade, o que a gente precisa entender? Que por detrás dos elementos e de toda essa realidade manifestada, nós temos forças da natureza. Forças da natureza que, na verdade, atendem às nossas vibrações particulares. Vamos entender esse atendimento. Quando a gente pega, a gente já até fez vários programas, isso é chamado popularmente de elementais, né? Elementais, na verdade, são gênios, são forças da natureza que, através da sua própria força, ou da sua expressão, ou o seu trabalho, eles são, vamos dizer assim, energias semi-conscientes, não estou falando que elas são conscientes, e elas se carregam automaticamente da energia que a gente predispõe através dos nossos pensamentos e sentimentos. Então isso são os elementais ou gênios da natureza. Um exemplo, quando você pega essas palavras, oxigênio, você pode ver que a própria palavra gênio já está embutida ali, ligado ao ar, oxigênio. O gênio é aquela força que a ciência, por mais que ela crie maquinários incríveis, ela nunca vai conseguir, só com a tecnologia, não junto com a consciência, entrar nessa força. Que essa força, ela é acessada, é tão simples de entendê-la, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, você locomove elas o tempo inteiro, mas sem o conhecimento fica difícil você compreender como elas vibram. Quando você fala o hidrogênio, o hidro é água, o gênio é essa força que está ligada ao elemento água. Então isso nós chamamos popularmente de elementais. E são elementais, são gênios, são forças, você pode até dizer, eu falei semiconscientes, mas você fala inconsciente, por quê? Porque são como se fossem vasos. Quer ver como é fácil entender isso? Nós temos forças na natureza. E essas forças da natureza, elas são utilizadas de acordo com a nossa consciência, na programação desses gênios que estão sempre próximo a nós, são eles que formam o que nós somos, e através da nossa expressão, a gente vai preenchendo esses vasos. Então essa força da natureza, que você pode utilizar tanto para o bem como para o mal, apesar que isso é tudo relativo, o bem para um pode ser mal para o outro, e vice-versa, né? Essa força da natureza, ela pode ser empregada, e é empregada de acordo com a sua consciência, e o que locomove elas. E elas ficam, como se diz, né, vamos falar na teosofia, fica no seu ovo áurico, ou na expressão da sua consciência exterior e interior exteriorizada, essas consciências desses gênios, que são esses elementais, que formam o que em desenhos animados a gente vê. Uma pessoa que de repente só produz coisas ruins, vamos dizer, bandidos, ladrões, não vamos ficar nem falando dessas palavras. O que ela cria próximo a ela? Como se fosse um diabrete, como se fosse um diabinho. Então essa forma, essa energia que está ali recebendo o impacto dos seus pensamentos, sentimentos e realizações, ela toma forma e pertence a você de acordo de como você vibra. Então é fácil, toda vez que você faz e você sabe com consciência, porque o verdadeiro erro está na consciência. Quando você erra sem saber o que você está fazendo, isso é absolutamente normal. Isso não é julgado pela grande lei como um erro, porque você está aprendendo. Mas quando o mal é consciente, você gera e cria uma forma, que é um elemental autogerado, aí que vem a palavra, que vai ficar correspondente a você. E isso devagarzinho, de acordo com o acúmulo e com a forma que você alimenta isso, vai chegar uma hora, isso vai ser descarregado, isso é karma. Daí que você vê nos desenhos animados, né? A gente sempre vê do lado direitinho um anjinho e do lado esquerdo um diabinho. Então são as duas pendências que o ser humano, como lei, aí que está a lei do karma, que é o ponto central ou fiel da balança, você escolhe qual dessas duas formas você alimenta mais.
Então, se você pegar, como eu disse, eu não gosto nem de falar, mas vamos citar exemplos aqui. Se você fala a palavra maldade, tristeza, melancolia, inveja, rancor, cólera, raiva, ódio, guerra, o que você acha que você está alimentando? Está alimentando um anjinho? Você está alimentando uma energia que vai tomar forma, e essa energia, de acordo com o potencial que você alimenta ela até cresce muito. Chega até um momento ela pode te vampirizar, ou seja, ela necessita ser alimentada pela própria criação que você gerou. Vê se não casa com o que a gente estava falando no começo do programa. Daí que incide num erro tremendo, uma pessoa de repente que alimenta um tremendo de um elemental, com energias negativas, complicadas ali, que ele sabe que não são boas para ele, mas aí vem e se projeta cobrando dele mesmo a energia que ele ficou alimentando, aí fala, isso é encosto, é energia que vem de fora. Vem de fora nada. Você atrai o que você mesmo vibra. Por isso que quando você pega esses grandes mestres da humanidade, eles não alteram o seu estado de consciência de forma alguma. Por quê? Porque eles já atingiram aquela plenitude voltada de acordo com as leis universais. Surge o iniciado, surge o adepto, surge o ser de luz. Então essa energia, ela vai ficar te vampirizando. Aí dependendo da intensidade que você jogou nisso, isso pode ter uma forma imensa, pensamento ou sentimento, que se chama Kama Rupa ou Manas Rupa, manas de mente, Rupa corpo, então um corpo-pensamento, ou um Kama Rupa, Kama do sânscrito, sentimento, Rupa corpo, um sentimento que te persegue. Então o que você vai ter que fazer? Com muita superação, você vai ter que ir desmanchando isso. E devagarzinho essa energia sai do seu ovo áurico, mas na verdade ela não saiu, ela simplesmente foi transmutada. Então precisa existir uma força muito perseverante para você conseguir dar a volta em todo esse processo. E esses elementais, que são popularmente chamados de gnomos, os elementais da terra, ondinas da água, salamandras do fogo e silfos ou sílfides, fadas do ar, isso são as 4 forças que geram hoje o universo manifestado. Daí que você tem esses estados da matéria. O que você olha, você fala, aquele elemento terra, aquele elemento água, é líquido, aquele é ar, é gasoso, radiante, ligado ao fogo. Então essas energias ou essas inteligências, elas são jogadas pelos anjos, que representam o 5º princípio, aqui na humanidade. A humanidade é formada por isso, porque você tem o fogo em você, o ar em você, você tem a água em você, e você tem a terra, os minerais em você, e quando você se harmoniza com todos esses princípios, aí sim você começa a conectar essa 5ª força, que aí a gente chama dos princípios ou os anais akáshicos, né? Que são na verdade registros, que a gente vai falar um pouquinho hoje do cérebro e do coração, para você entender como toda essa realidade é captada e é feita por você. É muito interessante isso. Então quando a gente pensa nos próprios sistemas ligados ao corpo humano, na verdade esses sistemas ósseo, circulatório, respiratório, representam o funcionamento dessas energias que compõem o que nós chamamos o ser humano. Mas a gente só consegue realmente estar numa sintonia com coisas legais quando nós harmonizamos todas essas realidades em nós. Aí quando uma pessoa está desarmonizada, ela tem problema circulatório, problema respiratório, problema no sistema nervoso, tem problema também na parte óssea e tem também na parte endócrina. Então aí você vê todo mundo correndo atrás, mas na verdade ninguém nasceu para ser desequilibrado. Esses desequilíbrios, eles são causados através de energias, o qual faz parte de nós. Aí você pergunta, mas uma criança que tem um problema ligado a isso? Uma criança já pode trazer do passado energias, criando uma nova alma ligado a ela, trazer energias ligadas a forças que ela deixou pendentes em vidas anteriores, ou vidas que estavam ligadas à evolução desse corpo que está manifestado hoje, e ela é obrigada a resgatar. Então você tem o karma que você está formando, mas esse karma que você está formando, que é o descarregamento dessa energia, na verdade está associado a karmas que você traz de vidas anteriores. E tudo isso é modelado por essas consciências.
frequências. Então, quando nós falamos do sistema ósseo, está projetado em você, como mineral em você, o sistema nervoso ligado à água, ligado ao reino vegetal, o sistema circulatório com o fogo ligado ao próprio animal e o ser humano ligado ao sistema respiratório, ao ar. Aí você fala, pô, mas como é que funciona isso? É tão simples. Quando você respira, você está trabalhando com o seu sistema respiratório, você coloca o oxigênio dentro de você na função de oxigenar o seu sangue, que aí você tem o seu coração, que é o processo da hematose. Então, os seus pulmões, através dos alvéolos, eles captam a energia do oxigênio, manda ali para o coração, que o coração guarda segredos fantásticos, tem 3 orifícios, que eu vou falar sobre eles. Então, essas forças, elas estão ali manifestadas no seu coração, fazendo a troca ali do sangue venoso em sangue arterial. Então, você está trabalhando o quê? A consciência do reino humano com o do reino animal, que depois vai para os seus sistemas nervosos, que está ligado ao reino vegetal em você, e toda a estrutura óssea da sua parte correspondente ao mineral. Então, essas forças, quando você respira, você pode ver quando uma pessoa fica nervosa, quando ela fica exasperada, você pode ver que ela começa a respirar com uma cadência terrível, então ela começa a oxigenar, ela já está criando e está alimentando essa energia dentro dela. Aí que se fala, conta até 3, respira um pouco, acalma um pouco. Para que você está fazendo isso? Justamente para você voltar para o equilíbrio, para você entrar em sintonia com essas forças de acordo com o princípio da natureza que o ser humano foi criado. Então, como que todas essas energias, como que essas realidades acontecem? Vamos dar um pouquinho a forma que eu entendi, alguns ensinamentos ali que eu li. Tá? Nós temos em nós, poderíamos dizer assim, 2 pontos principais, 2 centros que são centros principais em nós, que são tão simples, né? Um é o cérebro e o outro é o coração. O cérebro nós chamamos de polo positivo, representa a parte norte do ser humano. E o coração representa mais a realidade passiva, ou correspondente ao polo sul ou polo negativo. Então o coração, quando ele está trabalhando ali, ele está pulsando, ele está em sintonia com todas essas forças e esses sistemas que eu falei. O coração tem uma função importantíssima, como você bem sabe. Mas, na verdade, o nosso coração, ele representa toda a manutenção da nossa parte física, da nossa parte correspondente à nossa energia, à nossa força, à nossa estabilidade de ser humano. Quando a gente já fala do cérebro, aí a gente já entra na famosa glândula pineal. A glândula pineal, ela também tem o poder de pulsação, assim como o coração. Só que aqui nós entramos mais no mundo das ideias e em todas as potencialidades na parte de cima, aqui onde está o cérebro, que eu falei que é a parte ativa, correspondente ao polo norte do ser humano, nós temos todo o potencial de conexão com esses princípios superiores. Por isso que os 7 orifícios, eles estão na nossa face, representando os nossos sentidos, de forma que a gente tenha condições de captar, através de todas essas realidades, aí vem os exercícios de respiração dos yogis ou yogins, e esse exercício de respiração vai fazer com que você faça uma circulação de energia mais adequada ligada ao seu corpo. Então, quando nós entramos na glândula pineal, essa glândula, ela secreta valores, ela secreta energias que estão ligadas ao nosso próprio sistema nervoso, que recebe todo esse derramamento dessas energias que estão ali. Para onde que vão? Vai para o nosso sangue. Aí, quando essa energia entra em sintonia com o nosso sangue, quem é o responsável pela manutenção e a pulsação e a circulação de tudo isso? É o nosso coração. Então, essas 2 glândulas, representando um princípio ativo, o cérebro, repetindo novamente, e um princípio passivo, o coração, os 2 juntos trabalham de uma forma maravilhosa, fazendo com que o ser humano trabalhe todas as suas potencialidades de acordo com a sua consciência. Então hoje nós trabalhamos com o impacto dessas 4 consciências, que eu falei dos 4 elementos, e a glândula pineal, aí que vem o segredo do 5º princípio que nós chamamos de akasha. O que representa a caixa? A caixa representa a força sutil da natureza que pode nos conectar aos princípios mentais superiores.
superiores. E aonde que elas andam? Na verdade, nós temos aqui canalículos, na verdade, essa é a palavra, canalículos, no nosso cérebro, que são os locais aonde circulam essa energia ou esse quinto princípio toda vez que você está se aprimorando. Então ali circula a caixa que representa esse quinto princípio. E esses canalículos, que seriam como se fossem pequenos caninhos para facilitar a compreensão, que fazem a circulação no seu cérebro, fazendo com que você desenvolva, junto com a pineal ali que está pulsando, todos os registros akáshicos, aí que vem o sentido real da palavra, que vão ficar impregnados na sua mente e farão parte dos seus CIDs do futuro. Seus CIDs, traduzindo a palavra, representam as suas potencialidades, os seus dons, as suas conquistas através do seu estado de consciência. Então esses canalículos, quando você falece, eles se fecham. Então essa realidade, você fala, se dissipa no sentido físico de vida, mas ela é guardada e preservada como dons e virtudes quando existir uma nova reencarnação ligada a você e todos os seres que estão ligados à sua evolução, que formarão um novo corpo. Da mesma forma, o coração. O coração também possui 3 cavidades na sua parte superior, que quando o indivíduo falece, eles se fecham. Então, quando você está vivo, essas 3 cavidades que estão no seu coração, elas vão registrando todas as realidades dos princípios superiores que você atingiu em conjunto com o seu cérebro, para que isso também fique impregnado como uma consciência que você vai utilizar no futuro de suas reencarnações. Então, tudo que você está executando, junto com essas 4 forças e gerando esse quinto princípio, se registram no coração e na mente, ligado principalmente à glândula pineal e seu coração, que são esses 2 polos, ou esses 2 centros, um ativo e um passivo. O passivo, o coração, não que ele não funcione, passivo no sentido da manutenção do seu corpo físico, mas aonde você vai distribuir, através de todas essas passagens e esses dutos dos seus cérebros desse quinto princípio, que a gente chama hoje comumente de espiritualidade, estão ligados ao seu cérebro. E os 2 trabalhando juntos em sintonia, fazem com que surja o iniciado ou o ser humano perfeito. Então todo esse metabolismo é maravilhoso, que aí em todas as teogonias, aí você chega sempre o 4 girando para ter uma quinta coisa, o próprio tetragramaton, que na Kabbalah é chamado de Yud, Re, Vav, Re, ou se você chegar os 4 pontos da astrologia, ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu, ou Zenit, Nadir. Então você tem um quaternário em tudo, são 4 rodas que se movimentam para formar esse quinto princípio. E isso está no seu cérebro, junto com a pineal, que tem 7 camadas, somos deuses e esquecemos, e o coração vibrando como manutenção de todos esses valores. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos procurar então, nesse momento atual tão difícil, peneirar o que a gente pensa, deixar as coisas grossas e as coisas densas, que as nossas emoções e os nossos pensamentos não serem os condutores de nós. Veja o que você assiste na TV, o que você compartilha no Facebook, Instagram, o que você conversa no WhatsApp, como que você utiliza todas essas suas forças para que você esteja pronto e cada vez mais potencializando em você, enquanto esses dutos estiverem abertos, esse quinto princípio, esses anais akáshicos, ou o anjo, ou o Deus que está dentro de você. Se você entrou em sintonia comigo, se você está afim de se aprofundar um pouco mais nisso, como eu sempre digo aqui, é só a minha forma de interpretar esse conhecimento, você pode fazer hoje parte da Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu a divulgo aqui porque hoje, para mim, não tem nenhum outro caminho que te ofereça com tanta rapidez todos os instrumentos que você precisa. Manda um e-mail para mim informando aonde você está. caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Se não está no Brasil, não tem problema, você pode fazer por correspondência, você recebe o material em casa e você vai ter um instrutor correspondente que irá te auxiliar na sua iniciação. Finalizando, caminhos2005@terra.com.br. Encerrando o meu programa, agradeço Evaldo, agradeço Paulo, todo mundo que está aqui, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão.
Até o próximo programa.